Oi, alunos! Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar do absolutismo inglês e francês. Vai ficar um pouco extensa essa aula, tá? Mas eu vou tentar resumir o máximo para que não fique tão longa, tá bom? Então vamos começar logo com o absolutismo inglês. Bem, o que significa absolutismo? Absolutismo vem da palavra absoluto, ou seja, a pessoa ela é absoluta em poderes, ela tem poderes totais sobre a sociedade. Então, o absolutismo inglês ele teve início com a centralização do poder na figura do monarca, ok? Na segunda metade do século XV, após a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra foi travada entre duas famílias importantes que disputavam o poder nessa época. A casa Lancaster, cujo símbolo é a rosa vermelha, certo? Foi uma dinastia de reis da Inglaterra que governou o país entre 1399 e 1471. E também nós temos aí a casa dos York, cujo símbolo é uma rosa branca. E também foi uma dinastia de reis ingleses do século XV, que lutou na Guerra das Duas Rosas contra a dinastia Lancaster. O seu nome deriva do fato dos seus membros descenderem de Ricardo, Duque de York, tá bom? Por isso que ele era chamado de Casa dos Yorks, tá? No fim da guerra, das Duas Rosas, Isabel de York casou-se com o rei Henrique VII, o primeiro rei absolutista, viu? No caso, o primeiro rei absolutista da Inglaterra, né? Um lancastriano e os seus descendentes reinaram, tá bom? E formaram a Casa Tudor, ou a dinastia Tudor. Então, aí nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão do absolutismo e também sobre essas dinastias que reinaram durante muito tempo aí na Inglaterra até a Revolução Inglesa, tá bom? O absolutismo na Inglaterra ele foi marcado por condições específicas como o parlamento era subordinado ao rei, o parlamento não tinha poderes, como a gente vai ver lá na monarquia parlamentar. A igreja era subordinada ao rei, no caso, ao Estado, tá? Após a ruptura com a igreja católica, criou-se o anglicanismo, que era a igreja anglicana. A coroa apoiava a pirataria, no caso da Elizabeth I, que a gente vai ver lá no reinado de Elizabeth I, tá? Foi fundada a Virgínia, a primeira colônia inglesa na América do Norte, eu já falei para vocês isso, tá? Lá na que a Virgínia ela surgiu aqui com as colônias inglesas, né, que vieram para cá, né, as pessoas, alguns puritanos, alguns protestantes puritanos calvinistas vieram para cá, para a América, tá, para permanecer aqui e levar para a Inglaterra produtos, tá bom? Esse modelo de poder entrou em crise, ou seja, o absolutismo, ele entrou em crise com a morte da rainha Elizabeth I, que não deixou herdeiros. Não é? A crise é acentuada com a ascensão ao poder, certo? Da dinastia Stuart e as revoluções inglesas ocorridas no século XVIII, tá bom? Então, a Elizabeth de York, gente, ela vai casar com Henrique VII e vai formar a dinastia Tudor. Não esqueçam desse nome, dinastia Tudor. E também no Netflix tem uma série, Os Tudors, muito interessante, que fala sobre, né, aliás, retrata esses reinados que houveram aí, tá bom? Da dinastia Tudor. Então, vamos lá. Bem, a dinastia Tudor foi uma família nobre que deu origem, aliás, a Casa Tudor foi uma dinastia de nobres que deu origem à dinastia Tudor, tá? Foi uma família de nobres que deu origem à dinastia Tudor. Os monarcas pertencentes a este período reinaram na Inglaterra no fim da Guerra das Duas Rosas, que já falei para vocês. Essa guerra ela começou em 1485
e só terminou em 1603. Então, foi uma guerra muito longa aí, tá bom? Ao lado, aliás, ao todo, certo? 5 monarcas dessa dinastia governaram por pouco mais de um século. Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I. Esses foram os reis da dinastia Tudor. Então, nós vamos começar com ele, o Henrique VIII, um dos maiores soberanos ingleses, certo? O Henrique VIII, gente, ele foi um rei muito severo e também muito importante aí para a política e para a economia da Inglaterra, certo? No século XV, tá? Bem, o Henrique VIII, ele nasceu em 1491 e ele vai morrer em 1547. Então, só corrigindo, ele foi um rei muito importante aí nesses reis aí ingleses do século XVI, certo? Século XVI, tá bom? Foi o segundo rei da dinastia Tudor, certo? Ele rompeu com a Igreja Católica Romana e fundou a Igreja Anglicana. Vou já dizer o porquê, tá? Henrique VIII, ele nasceu no Palácio de Placentia, tá? Em Greenwich, nos arredores de Londres, na Inglaterra, certo? No dia 28 de junho de 1491. Ele era filho de Henrique VII, o primeiro monarca inglês da dinastia Tudor, tá? E de Isabel de York. Já falei isso lá no começo da aula, tá bom? Em 1501, seu irmão Arthur, o seu irmão mais velho, Arthur, casou-se com Catarina de Aragão. Ela era filha de Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, tá? Da Espanha. No ano de 1502, gente, Arthur morre com apenas 15 anos de idade e Henrique ficou com 10 anos. E então ele tornou-se o quê? O herdeiro e primeiro sucessor do trono da Inglaterra depois da morte de Arthur, seu irmão. O Henrique VIII ele faleceu no Palácio de Whitehall, em Londres, no dia 28 de janeiro de 1547, tá? Seu corpo foi sepultado na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Então, o Henrique VIII ele teve uma trajetória aí muito importante na política, tá? Muito importante na política da Inglaterra. Ele, a princípio, ele fazia esportes, ele era um atleta, tá? O esporte que ele praticava era a cavalaria, quando ele se veste, né, com toda aquela armadura de cavaleiro, e sai em seu cavalo para atingir o adversário. Nesse momento aí que ele sai para atingir o seu adversário, ele cai, certo? E quebra a perna dele. A partir desse acidente, o Henrique VIII nunca mais conseguiu praticar esporte nenhum. Ele era magro, ele tinha um corpo atlético, né? E com isso, ele ficou tão frustrado que ele passou a engordar muito. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão atrás de uma imagem de Henrique VIII para vocês verem. Mesmo no livro de vocês tem uma imagem aí dele, né? Ele muito gordo. Ele engordou muito, por quê? Porque ele não fazia mais esporte, certo? E ele tinha um transtorno de ansiedade muito grande e ele comia muito, mas comia demais, tá? Eu assisti uma série de Londres, né? Na internet, que falava o seguinte, que ele comia um carrinho de supermercado cheio de carne, só para ele. Ele comia muito. Então, ele começou a engordar, 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 e se transformou numa pessoa diabética. Né? Ele ficou diabético, e com essa doença, você sabe que ela atinge o sistema circulatório, né? Ele não começou a ficar sem circulação nas pernas,
Essa perna de Henrique VIII foi inchando, foi ficando com uma ferida enorme. E os médicos não queriam amputar a perna dele. E aí ele foi apodrecendo, a perna foi apodrecendo, ele ficou acamado e simplesmente ele morreu podre, né? Segundo a história que eu assisti lá nesse documentário, tá? Ele morreu podre, que inclusive quando ele foi colocado no caixão, 2 horas depois ele explodiu no caixão, porque ele já estava necrosado. O que é necrosar? É apodrecer, tá? Então, ele morreu, tá? Em 1547. Muito bem. Aí o que acontece? Antes da morte dele, ele casa, simplesmente, adolescente ainda, ele casa com Catarina de Aragão. Ele casa com Catarina de Aragão. E aí, Catarina de Aragão, ela engravida. Só que aí o filho morre. E como ela não consegue, ela era 24, na época que eles se casaram, ela já tinha 24 anos e o Henrique VIII tinha 18 anos. Ou seja, era uma diferença de idade muito grande. Então, quando ela engravida e começa a perder os filhos um atrás do outro, ela vai ficando mais velha para gerar filhos, né? Então, ele anula o casamento, ele quer porque quer anular o casamento dela. Só que a Igreja Católica não aceita a anulação, né, do casamento e o divórcio, né, com a Catarina de Aragão. E aí o que acontece? Ele rompe, como ele é absolutista, ele rompe com a igreja, né, e funda a sua própria igreja, que foi a Igreja Anglicana, certo? Ele funda essa igreja e aí ele tem poderes totais para anular o casamento com Catarina de Aragão, né? E arranjar uma outra mulher, porque ele queria herdeiros, certo? Homens. E além dela ter dado uma menina, né, que foi a Maria I, ele só deu uma menina para ela, e os outros ela não conseguia mais segurar no útero, né? Todos ela abortava, certo? Então ele teve a Maria I e ele ficou muito decepcionado com ela, porque ele queria meninos e não meninas, certo? Aí ele rompe com a Catarina de Aragão e começa um relacionamento com a Ana Bolena. Começa um relacionamento com a Ana Bolena, que já era amante dele dentro do palácio. Né? Assim, enquanto Catarina de Aragão estava no quarto, ele ia visitar a Ana Bolena, porque ela morava ali dentro do palácio. Né? Ela frequentava a corte de Henrique VIII. Então, era um amor muito grande, né, de Henrique VIII com Ana Bolena. Antes deles ficarem juntos, ele escrevia cartas de amor para ela, ele fazia altas declarações para a Ana Bolena, certo? E com Ana Bolena, depois que ele assume com Ana Bolena, ele casa com ela, certo? E aí eles vão ter um filho. Ana Bolena vai dar um filho para o Henrique VIII. Só que aí vai ser de novo uma menina, tá? Que é a Elizabeth, certo? Vai ser uma menina de novo. Henrique VIII também fica indignado, porque quer um menino, e as mulheres que ele tem só gera meninas. E aí o que acontece? Ele simplesmente fica com raiva, acusa a Ana Bolena de traição, certo? Acusa a Ana Bolena de traição e a Ana Bolena é decapitada. Simplesmente assim. Vai dizer assim, olha, eu não quero mais. Vamos dizer que ela está me traindo e disseram que ela estava traindo ele com o seu próprio irmão e também com primos. E aí resolve decapitar a Ana Bolena. Depois da Ana Bolena, ele conhece, aí ele fica querendo uma outra esposa, certo? Ele fica querendo uma outra esposa. E aí ele conhece a Jane Seymour. Ela vai dar o herdeiro tão sonhado de Henrique VIII. Henrique VIII fica apaixonado por ela, porque ele deu o herdeiro que ele tanto queria. Só que aí a criança nasce,
E talvez por não ter tanta higiene, né? Na manipulação, no caso dessas parteiras da época, né? Talvez não tivesse tanta higiene, ela teve uma infecção, uma hemorragia muito grande, depois ela ficou com febre, teve uma infecção muito grande, e aí ela falece. Ela falece e deixa o filho do Henrique VIII lá para ser cuidado pelas serviçais dele, certo? Só que aí depois, aí de tanto desiludido, ele queria porque queria outra mulher, porque um rei tem que ter, né, uma mulher, e ele queria vários herdeiros. E aí ele resolve dizer o seguinte: olha, gente, vamos procurar uma mulher para mim, que lá não tinha mulher que ele queria. E aí eles resolvem procurar essa mulher na Alemanha, que foi a Ana de Cleves. Só que a Ana de Cleves, ela não era bonita, certo? Ela tinha assim umas manchas no rosto, ela não era uma mulher bonita. Mas aí o artista, né, ele simplesmente, o pintor Rubens, né, que era um artista famoso na época, bom de retratos, ele pintou ela, mas com um rosto diferente. E aí levou o retrato dela, né, a pintura dela para o Henrique VIII. Quando o Henrique VIII olha, ele diz: uau! Se apaixonou logo, gostou da mulher, é com essa que eu quero me casar. Quando Ana de Cleves chegou lá, ele simplesmente olhou para a cara dela e disse: meu Deus, não é essa mulher. Não é essa mulher que eu olhei no retrato, certo? Vocês me enganaram. E aí ele, mesmo assim, ele casa com ela, mas ele não consegue manter relações sexuais com ela. Ele não consegue porque não era aquela mulher que ele estava vendo ali. Certo? Ele não consegue mesmo. E ele resolve anular o casamento dele com ela, dizendo que ela era somente uma irmã para ele. Tá? Ele não consegue, aliás, ele consegue anular o casamento porque ele vai dizer que o casamento ele não foi efetivado, entendeu? Porque nessa época é o seguinte, para ter casamento mesmo, de verdade, é preciso que na noite de núpcias esse casamento fosse consumado. Então, o casamento dele com a Ana de Cleves não foi consumado. Então, ele anulou o casamento lá, dizendo que o casamento não foi consumado. E ela ficou lá dentro do palácio, dizendo que era. Ele dizendo que era como se fosse uma irmã para ele, que era para deixar ela de mão. E aí, dentro do palácio, ele conhece outra Catarina, que é Catarina Holdvard. Essa Catarina era uma adolescente, gente, tá? Era uma adolescente de 15, 16 anos. E ela simplesmente, ela era prima da Ana Bolena, tá? Ela tinha 15 anos, tá? Ela se tornou dama de companhia, tá? Da esposa do rei, no caso, a Ana de Cleves. E aí o Henrique VIII já começou a olhar para ela e gostou do jeitinho dela. Disse: ah, com essa eu quero me casar porque ela vai me dar muitos filhos. Só que aí, gente, ela era muito jovem, ela tinha 14 ou 15 anos. Ela queria mais, era uma pessoa que fosse da idade dela, ou um pouco mais velho, né, do que ela. E nessa época aí, o Henrique VIII já estava obeso, já estava doente, né? E ela realmente não gostava dele. E ele enchia ela de presente para conquistá-la, dava ouro, dava vestidos caros. Só que aí é o seguinte, ele descobre que ela estava namorando com um rapaz de dentro do palácio. Ou seja, traição. Então ela foi condenada por traição, a Catarina Woodward foi condenada por traição e foi decapitada, igual a Ana Bolena, tá bom? Ela foi decapitada. E no dia da sua decapitação, ela chorava muito, chorava demais. E o Henrique VIII ficou trancado no seu quarto, não queria nem saber. Disse: pode matar, que não dá para mim, não quero mais. Tá? E aí ele mandou decapitar a Catarina de Cleves. Depois, aí ele assume um relacionamento com Catarina Parr. Então, essa Catarina Parr era uma mulher muito atraente e inteligente. Ele já estava doente, certo? Eles também não tiveram filhos, ok? Ela não conseguia engravidar também dele.
Mas só que ela cuidava muito bem da Elizabeth e também da Maria. E também do pequeno Eduardo VI, né? Depois ele foi coroado como Eduardo VI. Então ela foi uma mulher muito inteligente. Aí, só que quando ela estava casada com o Henrique VIII morre, como eu já falei para vocês, né? Aquele trágico jeito de morrer, né? Morreu necrosado, as pernas horríveis, sangrando muito, tudo cheio de ferimentos inflamados, coisa horrível. Aí ela sai de lá, da Inglaterra, e vai casar com o seu grande amor de infância, tá? O Thomas Seymour. E aí ela se casa para lá, certo? E deixa lá a Inglaterra. Bom, e depois da morte, gente, de Henrique VIII, quem é que vai assumir? O seu filho, Eduardo VI. Ele colocou lá no testamento dele que, apesar de Maria I e Elizabeth serem mais velhas do que o Eduardo, certo? Mas só que, por lei, era um homem que tinha que assumir o poder. Então, Eduardo VI assume o trono, tá? E muito jovem, ele não vai ficar muito tempo no trono, e aí ele morre, simplesmente, ele adoeceu, aliás, em fevereiro de 1553, tá? E quando ele descobre que era uma doença terminal, não se sabe de que exatamente ele morreu, né? Mas acha que foi de malária, né? Que ele teve uma febre muito grande. Ele faz um testamento. O Eduardo VI, ele simplesmente vai colocar num testamento que era para a Maria I assumir, porque ele não gostava da Elizabeth, que se tornou Elizabeth I, porque ele achava que foi de um casamento que não foi consumado, entendeu? Que foi da amante do pai dele. Então eles achavam que era não ela, a Elizabeth, não era uma herdeira legítima, certo? Ela não era legítima para assumir o trono. Então ele coloca lá no testamento que Maria I assumiria o trono depois da sua morte. E aí o que acontece? Com 15 anos de idade, esse adolescente, esse rei, ele morre, o Eduardo VI. E quem assume depois do Eduardo VI é Mary, né? Primeiro, que ela vai ser chamada de Blood Mary. A Mary, ela era uma mulher católica, ela se tornou uma mulher católica, com pretendências católicas, por quê? Porque a sua mãe, Catarina de Aragão, era da Espanha, e a Espanha era católica, aliás, é católica ainda hoje, né? Nessa época, era católica. Então, queridos, a Mary, ela começa a perseguir, primeiramente, Elizabeth I, ela coloca Elizabeth I presa numa torre, bem alta, lá do Palácio de Londres, né, numa torre de Londres, fica lá. E a Mary começa a instalar um terror, perseguindo todos os puritanos, todos os protestantes, todos os anglicanos, os presbiterianos, todo mundo ela começa a perseguir. Ela vai mandar fazer fogueiras em praça pública e queimar esses protestantes que tinham lá. E o que é que vai acontecer aí? Esses protestantes, eles vão fugir para onde? Para a colônia inglesa, que é aqui na América, certo? E eles vão formar lá as 13 colônias que a gente vai falar da independência, né, dos Estados Unidos, certo? Que primeiramente foram 13 colônias, depois eles se expandiram para o oeste, mas isso é uma outra história. Então, ela vai ser chamada de Blood Mary, ou seja, a rainha sanguinária. Ela transformou, né, a sociedade ali num terror. E claro, vocês acham que ela conseguiu ficar no poder por muito tempo? Claro que não, certo? Ela condenou à morte 280 protestantes, ou seja, que esses 280 protestantes, eles fossem queimados, tá? Só que aí depois algumas pessoas se uniram a favor da Elizabeth, ok? E a Mary, ela fica doente, ela tem um câncer,
ela fica doente, assim, gravíssima, e no seu leito de morte, ela manda soltar a rainha, no caso, a Elizabeth, que vai se tornar rainha, ela manda soltar a Elizabeth I, ok? E morre. Aí quem vai assumir o poder? Elizabeth. Ela vai se tornar rainha com apenas 25 anos de idade. E vai permanecer no poder por muito tempo. Sim, praticamente aí 45 anos, a Elizabeth ela vai ficar no poder. Bom, então, a rainha Elizabeth, ela era filha de Ana Bolena com Henrique VIII, a menina que foi desprezada e a que mais parecia com o pai, igual, os cabelos um loiro avermelhado, os olhos azuis, a pele rosada, às vezes muito branca, certo? Então ela era muito parecida com o pai. Até na forma de governar, ela foi muito parecida com o pai, ela foi absolutista. Mas foi uma rainha que simplesmente colocou a Inglaterra lá em cima, colocou a Inglaterra como principal potência. Ninguém conseguia vencer a Inglaterra no mar, porque eles tinham uma marinha muito grande, navios altamente equipados com canhões, muitos canhões, etc. Então, foi a Elizabeth, ela foi a última monarca da casa Tudor, tá bom? Sua mãe, Ana Bolena, foi executada quando Elizabeth tinha apenas 2 anos de idade. Então, ela ficou muito pequena. Ela se tornou rainha com 25 anos de idade, ok? E durante seu reinado houve florescimento da literatura, da poesia, também do teatro. Tem a questão do teatro elizabetano, as peças de Shakespeare, é dessa época, tá? Então, a cultura era muito grande dentro do palácio da Rainha Elizabeth, ok? Ela era conhecida como rainha virgem por nunca ter casado. Não é que ela era realmente virgem, que ela nunca teve relações com homens, não é isso. Mas no sentido de que ela disse para ela mesma que ela não ia se casar. Tanto é que ela tem uma frase muito famosa, que ela diz: eu vou me casar com a Inglaterra, eu não quero marido nenhum. E ela ficou assim até a sua morte, tá bom? Ela restabeleceu a estrutura da igreja anglicana, o país e se tornou-se chefe suprema daquele país, fazendo muitos nobres reconquistar suas terras, tá bom? Que foram confiscadas pela Igreja Católica. Ela incentivou o comércio e também ela fundou a Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa que fazia comércios no mundo todo, tá? Então, durante o seu reinado, o país ele prosperou muito, tá? E ela se tornou a Inglaterra como a rainha dos grandes mares. E ela incentivou, gente, a pirataria, tá bom? Ela incentivou a pirataria e foi um reinado muito bom na época de Elizabeth I, tá bom? E ela governou por 45 anos e tornando-se absolutista, tá bom? Tornando-se uma rainha absolutista. E ela travou uma guerra armada com a Espanha e a Inglaterra saiu vencedora, certo? Então, a rainha Elizabeth I, ela, ela foi muito importante nessa época. Então, mas aí depois ela morre, certo? A rainha Elizabeth I morre e não deixa herdeiros nenhum. Então, como ela tinha um primo escocês, né, que era rei da Escócia, o Jaime I, ele se torna o rei da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra e dos Países Baixos, tá bom? Aí agora acaba a dinastia Tudor e entra a dinastia Stuart, tá? Bom, na dinastia Stuart, o primeiro rei Stuart, da dinastia Stuart, aliás, foi Jaime I, certo? Depois do Jaime I, eu não vou falar muito sobre eles, até porque eu vou falar deles lá na Revolução Inglesa, tá bom? Depois do Jaime I, subiu ao poder o Carlos I, e foi justamente no reinado de Carlos I que ocorreu a Revolução Inglesa,
Depois do Carlos I, subiu ao poder Carlos II, dinastia ainda na dinastia Stuart. Depois de Carlos II, o Jaime II foi o último monarca absolutista inglês, tá certo? O último monarca absolutista inglês. Então, aqui foi o absolutismo inglês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? Leiam lá no livro de vocês e até a próxima. E já já eu gravo o outro vídeo do absolutismo francês. Tchau!